E hoje vamos estar à conversa com Abílio de Sousa, presidente da Junta de Freguesia do Ameixal, essa freguesia que fica no norte, por assim dizer, da Serra do Caldeirão. Como é que está o Ameixal neste verão? O Ameixal, nós tentamos sempre que esteja o máximo de ativo e que com os eventos que se promovem durante todo o ano traga gente nova, digamos, visitantes que de alguma forma tragam e fiquem com vontade de voltar a visitar outros períodos da época do Ameixal. Vamos começar por uma situação um bocado mais trágica que aconteceu agora há poucas semanas. O Ameixal foi notícia, por os piores motivos, um grande incêndio que deflagrou na freguesia e na zona. Como é que está a recuperação do incêndio? O incêndio ardeu à volta de cerca de 900 e qualquer coisa de hectares. A recuperação vai ser lenta porque, como devem calcular, existem árvores centenárias que desapareceram, que foram varridas pelo incêndio. O fogo foi muito agressivo, o vento não colaborou. Tivemos uma ajuda dos bombeiros, da Proteção Civil, de pessoal que trabalhou com máquinas, e dos populares e das associações de clubes de caça, mas agora o trabalho de recuperação vai ser um trabalho lento, vai ter que se ponderar no futuro, e acredito que com estes incêndios que estão a acontecer na Europa que se tenham que tomar outras medidas, porque os proprietários têm que ter alguma liberdade para fazer as suas limpezas, porque depois de um momento para o outro apanham esta situação que deflagra completamente todo o território do interior, e as freguesias, as juntas de freguesias e autarquias como a Câmara Municipal de Lolé têm que poder de alguma forma construir mais barragens no interior, porque são necessárias para o desenvolvimento, são necessárias para o combate aos incêndios e são necessárias para a própria natureza. O fogo esteve mesmo às portas da aldeia e chegou a entrar um bocadinho na aldeia mesmo, naquilo que nós conhecemos como as casas da aldeia. Tiveram que evacuar o centro de dia, ou pelo menos programaram. O fogo chegou mesmo às portas do Ameixal, andou dentro do Ameixal. Felizmente a Junta de Freguesia do Ameixal iniciou um processo de limpeza de desmatação num perímetro em redor da parte sul, digamos, da povoação, que foi também uma parte, digamos que foi uma salvação ter feito aquele acerto que nós fizemos. Contudo, ele conseguiu entrar na mesma e esteve próximo do lar da terceira idade. Nunca se ponderou, pelo menos que eu tivesse conhecimento, de fazer a evacuação dos idosos que se encontravam no lar, porque o lar, apesar de a sua envolvência estar toda limpa, digamos que tinha vegetação, mas rasteira, pasto, são instalações que têm condições em termos não de resistência, mas para aquilo que era ao aproximar do fogo, penso que a deslocação dos utentes seria pior e mais prejudicial do que mantê-los lá, e ainda bem que se tomou a decisão de não evacuar, porque correu tudo bem, ninguém ficou ferido e era isso que se esperava. Muito bem. E relativamente ao pós-incêndio, neste momento está-se a recuperar. O que é que a Junta de Freguesia do Ameixal está a fazer ou a poder fazer? Porque muitas vezes também batemos ali naquilo que se pode e que não se pode, compete e que não compete à Junta. No pós-incêndio nós percebemos que havia situações que hoje têm que ser salvaguardadas para o futuro, porque no interior praticamente toda a freguesia do Ameixal é uma freguesia que não tem grande abundância de água, e no abastecimento ao domicílio temos um depósito que faz abastecimento a toda a população, que tem cerca de 80 mil litros. Ora, quando existe o combate ao incêndio, assim que os autotanques dos bombeiros fazem o abastecimento na própria rede, cria-nos outro problema, que é ficarmos com falta de água na população. Nós já reunimos com o Sr. Presidente da Câmara, o Telmo Pinto, e que assumiu o compromisso que é uma necessidade urgente fazermos mais uma célula, mais um depósito
com o mínimo de 80 mil litros, para que no futuro fiquemos salvaguardados para este segundo problema que acresce após um incêndio ou quando há necessidade de abastecer os autotanques na rede de abastecimento pública. Até porque 80 mil litros no combate ao incêndio é uma gota d'água no oceano. Exatamente. Para além disso, pretendemos também sensibilizar as instituições que têm a tutela, tipo ICNF, CCDR e conjuntamente com a Câmara, de construir mais algumas barragens. Não são barragens de grande porte, mas necessitamos de barragens para que possa ser feito num combate a incêndios no futuro com maior rapidez a carga e a descarga dos heliportos, dos helicópteros que fazem o balde de água. Exatamente. Para além disso, queremos melhorar, apesar da nossa freguesia ser uma freguesia que ao longo de todos os anos, desde há muitos anos, eu como Presidente, o anterior Presidente, todos os outros passaram por lá, e até a Câmara Municipal, tem sido feito um forte investimento em termos de abertura de vias, e essas vias têm-nos sido muito importantes e têm contribuído muito para o combate aos incêndios. Contudo, nós, na Junta de Freguesia, achamos que no futuro deve ser feitos mais aceiros em redor das povoações, independentemente de saber quem são os proprietários, porque por vezes os proprietários desconhecem, porque são heranças que não se sabe a quem e como quem pertence, ou não estão cá, ou exato, e como todos sabem embora e nem sabem que tem cá aquilo, e como todos sabem que aquela terra já não produz aquilo que produzia, o rendimento que produzia, e o desinteresse nota-se de gerações para gerações, e há um abandono efetivamente do território. E isto tem que ser feito com mais periodicidade, no sentido de salvaguardar os danos maiores, que é, para além de não morrer ninguém ou ninguém ficar ferido, sempre que arde uma habitação, digamos que ardeu parte da pessoa ou da família que tanto trabalhou para ter aquela habitação. Não houve pessoas assim não houve muitas pessoas desalojadas neste fogo? Não, neste incêndio penso que houve um ferido mais grave, que foi um bombeiro da corporação, que penso que da Vila Real de Santo António, 2 ligeiros, mas não houve assim nada de animais domésticos. Houve acho que houve só um animal que morreu, mas pronto, consegui-se superar. Foi um grande susto, e para nós hoje é um pouco triste, porque vemos toda a nossa envolvência. Estávamos habituados a ver com verde e com alguma frescura, vemos tudo seco e negro. Mas gostamos que as pessoas nos visitem de qualquer das maneiras. Pessoalmente para o Obílio de Sousa, complicado levar com um incêndio daquelas dimensões enquanto Presidente de Junta. Foi complicado para o Obílio de Sousa. Eu já nem falo no Presidente da Junta, estou a falar no Obílio de Sousa. É sempre complicado, porque para além de ser natural, a missão que me incumbiram é de estar na linha da frente a auxiliar aqueles que precisam, e nós andamos sempre lá a auxiliar os bombeiros, porque conhecemos o território como as nossas mãos, e pode por vezes até correr-se o risco, como quase que se correu, daqueles que andavam na linha da frente, como 2 funcionários da Junta, que tiveram quase em vias de perder a sua própria habitação, e desconhecendo até que ela andavam combatendo noutras pontas do incêndio, e a própria habitação deles esteve em risco. Complicada a situação. Está ultrapassado, agora estão na fase de recuperação, como disse, portanto... Vai ser lenta. Nós aguardamos este investimento da parte da Câmara e da parte dos órgãos, com a colaboração da Junta, a Junta também com aquilo que nos compete faremos. Contudo, gostava de fazer aqui uma nota, que é todo o interior, para além do Meixal,
este problema que tem acontecido com a Estrada Nacional número 2, que nos tem, digamos, de alguma forma isolado, tem-nos criado dificuldades, até no acesso aos bombeiros, porque houve bombeiros que tiveram que voltar para trás e fazer ou seja, demorar muito mais tempo. Corte que há ali no Conselho de São Brás do Alportel. Sim. Entre Alportel e Barranco Velho. A obra já iniciou, mas esperava-se que ao longo deste tempo todo, porque já foi há mais de um ano, que se tivesse criado uma alternativa que fosse temporária, mas que de alguma forma não permitisse e não criasse ali uma barreira, porque foi criada uma barreira. O Ameixal, ao longo deste tempo todo, e todo o interior, Barranco Velho, Cortelha, Montes Novos, tinham a possibilidade de, através da rota da Estrada Nacional número 2, ter visto ao longo destes anos todos aumentar, digamos que, o número de visitantes e com isso alguma receita no comércio local. E nós temos-nos deparado que desde há um ano para cá tem vindo a reduzir, porque as pessoas sabem que a estrada está interrompida e então, em vez de fazerem o tal passeio de norte a sul, não o fazem. Então penso eu que irão fazer noutra altura. Ou então aquelas que vão de sul para norte também sabem que a estrada está interrompida e esquecem-se de ir por outro lado, por crença, por salir, ir ao Barranco do Velho, é mais ou menos isso. Exato. O Abílio de Sousa é um homem também que já esteve como vereador na Câmara Municipal, portanto é um homem que já exerceu funções administrativas a nível local, quer da Câmara, quer de outros órgãos, de outras instituições. Agora é presidente da Junta de Freguesia do Ameixal. Como é que encontrou administrativamente a freguesia do Ameixal? Era aquilo, eu sei que o Abílio é do Ameixal, portanto está em casa. Mas como é que encontrou? Uma coisa, nós estamos de fora e depois, quando chegamos lá dentro, vemos a realidade, é sempre diferente. Pelo menos todos os presidentes de junta novos nos têm dito isso. Como é que foi para o Abílio? Eu tive a felicidade de ter tido a experiência de ter passado por um cargo de extrema importância para a gestão do território a nível de concelho, que é vereador. Nunca tive desligado da minha freguesia, como é óbvio. Acompanhei sempre o trabalho do anterior presidente de junta, que foi meu colega nos primeiros anos de presidente, porque já lá tinha passado. Penso que esteve sempre bem entregue. O trabalho que ele fez foi um trabalho que hoje nós temos de dar continuidade. Ele teve lá 2 mandatos, teve 8 anos, José Fernando. Parte do espelho d'água teve também, digamos, um crescimento com a visão dele de colocar lá um bar para explorar toda aquela área. É claro que numa Câmara é completamente diferente de uma Junta, porque numa Câmara nós temos técnicos que têm um nível de conhecimento muito grande sobre tudo o que é, digamos, tanto da parte da legislação como da parte dos procedimentos contratuais. Numa junta de freguesia é uma dimensão mais reduzida, em que os funcionários são limitados, são funcionários que temos 2, 3 funcionários, quando digo limitados em número. Número, exatamente. Sim. Em quantidade, não em qualidade. E visto desta ótica é sempre alguma dificuldade, porque a lei que aplica-se da mesma forma que se aplica para uma junta de freguesia que tem 10.000 habitantes, é a mesma que se aplica para uma junta de freguesia que tem 400 habitantes. Como tal, os procedimentos têm regras, têm situações que se têm que ponderar e têm que fazer em termos de transparência. Contudo, o maior problema que nós temos é que a distância e o isolamento que existe do interior entre o litoral, as grandes zonas urbanas, é a dificuldade em encontrar, por vezes, empresas que queiram trabalhar em prol de uma intenção que uma junta de freguesia pretende executar. Temos o exemplo, por exemplo, de umas casas de 4 habitações, a Câmara Municipal tinha feito 2, na altura eu estava como vereador. Agora iniciou-se o processo que era para ter sido concluído em junho ou julho, 4 habitações. A Câmara não tem culpa nenhuma nesta situação. É uma situação que tem a ver com a parte das empresas que tomaram, porque já vimos um empreiteiro passarem por lá vários subempreiteiros e a obra continua, digamos, a 30% e não é concluída. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. Não há forma legal de conseguir
injetar-lhes um bocadinho mais de Eu penso que a Câmara, eficácia. Eu penso que a Câmara Municipal de Olé deve ter feito aqui uma pressão no sentido de que, se não têm condições, têm que abandonar a obra e o procedimento, o concurso terá que ser lançado novamente. Penso que estamos neste ponto. Nesse ponto, sim. Já não é mau, já não é mau. O Abílio falou aí em algumas situações. Uma delas, sobejamente conhecidas do Machial, é o espelho d'água, não é? Portanto, o parque de merendas da Ceiceira, conhecido como o espelho d'água. Muita gente vai ao espelho d'água. Aquilo é como uma piscina quase natural, mais ou menos. Nós costumamos, em termos de brincadeira, por vezes falar uns com os outros e dizer que aqueles velhotes que em tempos foram donos daquelas parcelas de terreno porque eram hortas, se hoje voltassem cá e vissem a quantidade de pessoas que frequentam o Meixal durante a época de verão, eles não acreditariam, porque são imensas, são centenas por dia de pessoas que passam por o Meixal e podemos dizer que em cada época passam milhares. Para além disso, o espelho d'água, para além de ser um espaço de lazer apelativo, em que as pessoas podem fazer o seu próprio piquenique ou ir ao snack bar lá existente, podem desfrutar da frescura da dique de água que está no espelho d'água. Nós, Junta de Freguesia, em sintonia com as associações locais, nomeadamente a Casa do Povo e o Grupo Esportivo Meixalense, queremos sempre fazer dinamizando o espaço com eventos que são criados ao longo do ano, de forma a trazer visitantes que nos tragam também algum investimento, que deixem algum retorno no Meixal, e tem sido um sucesso, embora, e aqui gostava de deixar também esta salvaguarda, embora seja o melhor espaço que nós temos para fazer eventos ao ar livre, mas como está classificado numa zona de proteção florestal, quando existem situações de temperatura extrema e elevada, condiciona-nos, e ano passado tivemos que ter de um dia para o outro mudar a festa, que é o Summer Fest, do espelho d'água para dentro da população do Ameixal. Criou-nos um grande transtorno, nunca é a mesma coisa, e nós achamos que não tem lógica, porque é um espaço que tem fácil acesso ao combate aos incêndios, é um espaço que está todo ele feito em seu redor com aceiros, que nós tivemos tanto no incêndio, agora não chegou a arder nada naquela zona, e é uma situação que andamos a tentar alterar agora na próxima revisão do PDM. Para aquilo ficar mais liberto para essas festas e eventos. Muito bem. A nível de população, qual é a população não é eleitores, é a população real do Ameixal nos dias de hoje? O Ameixal nos dias de hoje, toda a freguesia, deve ter próximo de 300 habitantes, que depois oscila durante o fim de semana. O fim de semana, normalmente os filhos voltam à terra para o convívio, para fazer até o trato daquilo que é deles. Para além disso, também temos já vamos tendo alguns montes locais, que nós chamamos montes, que têm muitos habitantes estrangeiros. Começam a ser alguns montes até já praticamente quase que têm mais estrangeiros do que, e são bem-vindos. Nós até hoje não temos tido qualquer tipo de problemas com eles, e nós gostamos de ter gente connosco, porque não nos sentimos sentir sós, mas a população do Ameixal no verão cresce. Claro que não é aquilo que nós gostaríamos de ver, como já existiu na década de 60 e 70, que o Ameixal chegou a ter 2.000 habitantes. E neste momento o Ameixal tem espaço para crescer mais, ou para albergar mais habitantes? O Ameixal tem espaço, e tem espaço mesmo junto ao perímetro urbano. A Câmara há pouco tempo comprou uma propriedade que dá para fazer habitação. A Junta de Freguesia tem outra que foi adquirida pelo anterior Executivo. Estamos já a aguardar a revisão do PDM. Nós, nessa revisão do PDM, temos feito, nas reuniões que temos, digamos, técnicas, temos feito
e temos apelado para que hajam regras que sejam de discriminação positiva no sentido de o interior, e não só o Meixal, mas o interior, situações de habitações em ruína, existe a possibilidade de ser um processo mais simplificado. Ou seja, tomar posse administrativa das casas de volutas, mais ou menos isso. Essas sim, aquelas que não têm identificação, a Câmara ter que, juntamente com a Junta de Freguesia, tomar uma atitude, e aquelas que têm, que estão identificadas e têm proprietários, por vezes os proprietários querem recuperá-las, mas o processo burocrático é tão grande que as pessoas tem que haver mais celeridade. Optam por ser uma segunda casa porque vão lá ao fim de semana e se vão ter que se colocar com o projeto e toda a burocracia que existe no licenciamento de uma obra, acabam por achar que não compensa o valor. É aí que nós pedimos alguma tolerância, no sentido de que as ruínas deviam ser um sistema muito mais simplificado, no sentido de que até casas de casas térreas fosse feito um processo muito simples, porque uma casa recuperada não só é mais rendimento para o município, passa a pagar IMI, e é mais uma habitação que pode albergar funcionários, porque nós temos, por exemplo, também lá o lar da terceira idade, que funciona com muitos trabalhadores, uma grande parte deles não são habitantes, e nós temos que lhe dar moradia, e isso seria uma das formas de estimular e impulsionar a fixação de pessoas no Meixal. Porque a falta de habitação leva a que as pessoas se afastem do Meixal, e depois também, como o Meixal não fica perto das zonas habitacionais, as pessoas desmotivam ao fim de algum tempo. Exato. Ao fim quer dizer, durante um mês ou dois é giro ir de Lolé ao Meixal de carro, mas ao fim de 4 meses aquilo já começa a ser, como nós dizemos, uma seca, fazer aquela estrada toda, todos os dias, 2 vezes por dia. É claro que o filho da terra está habituado, que é o meu caso. Nós vamos, terra, mas há os outros que não estão, e torna-se chato, e depois é o desgaste que tem também de combustível. É por isso que nós achamos que a partir do momento em que haja habitação, começa a existir habitação, a procura começa a ser maior, porque nós temos pessoas que não são e nem nada tem a ver com a freguesia, procuram habitação no Meixal. É este problema burocrático de as ruínas não se sabem quem são, outras não as recuperam, e digamos que nestas áreas de terreno aberto que a Câmara comprou e a Junta, estamos a aguardar que o PDM seja alterado, que é muito importante para nós, porque qualquer alteração será sempre melhor do que aquela que existe, porque aquilo que existe foi feito foi circunscrito todas as casas que existiam, sem deixar nenhuma possibilidade de construção. Estamos limitados, estamos estrangulados. Quem não recuperando as ruínas, não sabendo quem são, as pessoas que queiram lá ficar têm que abandonar. A expectativa e a nossa esperança está na revisão do PDM. Espero e aguardo que se inicie este ano. Célere e rápida. Exato, pelo menos a parte da consulta pública que inicie este ano. Já ouvimos falar da revisão do PDM há tantos anos e ainda continuamos a ouvir falar da revisão do PDM. Também era uma situação que devia de ser um pouco mais célere e rápida. Ou então, não ser uniforme. Existirem várias situações, não para o Conselho no geral, mas para cada freguesia, porque nem todas as freguesias trabalham ao mesmo ritmo. Sim, poderia existir, mas por vezes a Câmara Municipal de Lolé, que é quem faz a revisão do PDM, por vezes tem normas e tem que se adaptar à legislação que vai saindo, e por vezes tem um trabalho que já vai num estado avançado e que depois tem que voltar atrás e tem que refazer tudo. Eu achava, porque a experiência que tive na Câmara, percebi... Exato, por isso é que eu fiz esta pergunta. Com o Abílio teve essa experiência na Câmara. Percebi que há técnicas... O que eu quero dizer também é que o PDM, a revisão do PDM da cidade de Quarteira ou da cidade de Almacil não é igual à aldeia do Meixal ou da Quarteira, não é? Claro que não. A revisão do PDM é completamente distinta, e a pergunta aqui é assim, se são distintas, porque não fazer mais célere para aquelas zonas e, enfim, e um pouco... Porque a legislação não permite que assim seja. Não distingue. Mas o interior do litoral existem interesses distintos. E eu, da experiência que tive na Câmara, percebi que, por vezes, a falta de experiência e de vivência no local, e isto propriamente no interior,
os técnicos por vezes colocam alíneas ou intenções que ficam depois revistas e colocadas em regulamento que eles não o fazem com maldade, mas que nos vão criar grandes objeções no futuro e grandes dificuldades. Por isso é que eu acho que cada coisa tem a sua coisa. O interior tem uma dimensão diferente do litoral. O litoral tem interesses que têm que ficar salvaguardados. O interior tem que haver uma mais sensatez e tem que haver aqui o fator de aquela digamos simpatia e ao mesmo tempo aquela discriminação positiva para que aqueles que ainda resistem e que querem ficar lá tenham alguma motivação para o fazer. Muito bem. Uma das situações também fixa população, fixa habitantes, é as escolas. Como é que estão as escolas ou creches no Ameixal? O Ameixal, eu tive, na altura, era presidente de junta, em 2009, por falta de alunos, fechou. Tínhamos, na altura, 3 alunos, que foi, o objetivo foram esses 3 alunos vir reforçar a escola da Cortelha para que pelo menos uma na Serra ficasse aberta. O que acontece é que penso que agora não quero 2023, talvez, ou 2024, o Ameixal voltou a ganhar uma quantidade de alunos que permitiu a abertura. Neste momento o Ameixal deve ter à volta de entre 15 a 20 alunos. Nós, Junta de Freguesia, na altura, isto é tudo, praticamente está tudo interligado. O lar permitiu que casais novos fixassem lá. Esses casais novos tiveram os seus filhos. A Junta de Freguesia também iniciou um processo de incentivo à natalidade. Depois, para além disso, temos sempre aqui o problema da fixação do professor. Porque temos 2 professores, temos a pré e temos a primária. A Câmara forneceu transporte, mas nós, Junta de Freguesia, estamos neste momento a negociar a aquisição de uma habitação para que possamos ter no futuro uma casa de função, no sentido de dar alojamento a um professor, a um médico, a qualquer profissão que seja essencial para os serviços no Ameixal. Porque nós ali temos esta desvantagem de estar distantes, e a distância, e principalmente neste momento que assistimos a um aumento de combustível diário. Ora, quem se desloca para lá, se não existir estas valências que nós podemos atribuir, torna-se complicado. Era aquilo que eu dizia há pouco, aquilo no primeiro mês, segundo mês é muito giro, fazer a estrada da Serra, mas ao fim de 100 meses aquilo começa a ser uma seca, e quando acaba o ano letivo ou ao fim do ano, o pessoal quer ir embora para outro sítio que não tenha que fazer tantos quilómetros para ir trabalhar. Pois, querem ir para próximo de casa. Fala-nos desse apoio à natalidade. O apoio na natalidade tem a ver com casais que tenham residência na freguesia do Ameixal, e durante um período de 3 anos é atribuído um subsídio que é de incentivo à natalidade. Tem um regulamento próprio em que não é atribuído de uma só vez, é faseadamente durante 3 anos. O valor inicialmente começou por 2.500 e atualmente são 5.000 euros. Para os 3 anos? Nos 3 anos. 5.000 nos 3 anos. É uma despesa que eu costumava brincar com o anterior Presidente Junta e dizer que quem nos dera a nós ter dificuldade de pagar, grande dificuldade de pagar, é sinónimo que estavam a nascer muitas crianças, e de alguma forma ajuda, não digo incentivo, porque quem fica lá fica porque gosta. Agora, nós, ameixalenses, temos uma grande paixão pela nossa terra, e nota-se que estas novas gerações também trazem esta vontade de querer continuar pelo Ameixal, e todas estes incentivos que nós podemos proporcionar, enquanto o orçamento permitir, nós iremos continuar a fazer e a apelar às pessoas. Uma das ferramentas dos nossos dias, de hoje, destes dias modernos, já não vamos no 2.0, já vamos no 5.0,
é a internet. Como é que está a cobertura da internet no Meixal? Ou seja, aqueles nómadas digitais, o Meixal tem condições para os receber? E quando digo condições, digo internet com velocidade eficaz. Neste momento, não. Digamos que com aquele concurso que a Câmara abriu e que foi, penso, concluído em 2025, tem a ver com o programa digital, melhorou bastante, mas a Câmara na altura foi informada que através do programa do Estado, em que eram as zonas que eram consideradas zonas, agora não sei se eles davam o termo brancas ou cinzentas, e o Meixal encontrava-se numa dessas situações do concurso. Sei que o concurso foi ganho por uma empresa que foi a que fez a instalação da fibra óptica no concelho de Olé, que é a DST. Sei que eles irão iniciar o mais breve possível. Agora, a indicação que temos que seria em março de 2027, mas nós, junto do vice-presidente, eu coloquei-lhe a questão e ele fez o especial favor de entrar em contacto com a empresa para ver se iniciavam quanto mais cedo melhor, apesar das condições de planeamento deles serem outras, mas de alguma forma também para auxiliar este que foi o nosso flagelo de termos agora o incidente do incêndio, porque houve zonas dos besteiros em direção do Acordo de Chamarques, que as linhas, como foram consumidas pelo fogo, as linhas, digamos, da dita ADSL, o próprio serviços de telecomunicações já não vão voltar a repor, porque dizem que não justifica, ou seja, perdeu-se ali um serviço que nós estamos já a aguardar que agora seja trocado pela fibra óptica. Sim, porque eles já acho que vão construir duas estações que chamam POPs, um no Barranco Velho e outro no Meixal, que vai fazer com que haja a abrangência de toda aquela zona do Barranco Velho até o Vascão com... Até lá tem que ser com o wireless, por assim dizer, o Wi-Fi. Exatamente. E nós temos que, não nos podem pensar que nos estão dando alguma coisa, porque nós temos que, aqui temos também a nossa voz tem que ser ouvida e crítica, porque não é só levar o lixo lá para cima, nós temos que ter aqui alguma sensatez e tem que existir aqui de alguma forma, as entidades que governam têm que olhar para nós, não para os poucos que existem no território, mas aqueles que merecem, porque não é só depositar, como nós sabemos, aumentou-se para mais uma sala o aterro sanitário, que benefícios não vem trazer nenhum ao interior, aliás vem poluir os lençóis freáticos e a Ribeira do Vascão, que o senhor Presidente da APA quer tornar o santuário do Saramugo, ou seja, mais uma intenção que vai fazer com que os poucos residentes que lá vivem fiquem condicionados a fazer elaborar da forma que sempre fizeram, à vontade. E depois aparecem as grandes abundâncias de mato e aparecem os incêndios, porque as pessoas são obrigadas a abandonar as limpezas dos terrenos. Essa parte do aterro sanitário, isso a Junta de Freguesia manifestou-se contra, está a favor? Qual é a vossa posição? Nós somos contra, porque nós sabemos que não é uma situação fácil. E contra porquê? Porquê que estão contra? Porque nós sabemos que aquilo é uma situação que não é fácil de resolver. Construir noutro sítio é uma situação que leva a ter que criar outro modelo de equipamentos e de regulação da própria aterro. Agora, a nossa revolta é que ao longo destes anos todos a vigilância que se tem que fazer por quem de direito não tem sido feita da melhor forma, porque o lixo não vai separado, facilmente as células chegam ao seu limite, a previsão é de, não sei se é de 5 anos, ao fim de 2 anos praticamente estão, 5 anos ou 10, ao fim de 3 anos atingem 80% e vai crescendo para norte. Ora, toda aquela zona ali, os afluentes da Ribeira do Vascão correm todos para o norte. Nós sentimos, os populares, os mais velhotes, sentem na clareza da água, que já não é a mesma, porque eles foram criados lá, sabem que, e por vezes o cheiro intenso e nauseabundo que abunda mais ali na zona da Cortelha, Barranco Velho, mas que vai subindo e hoje em dia também na nossa freguesia, nos Vermelhos, já se vai sentindo. Quer dizer, não há um cuidado especial para com as
localidades onde está o aterro. Não há Ninguém quer o lixo à porta, mas depois também não tem, enfim, coerência para tratar de pôr o lixo à porta dos outros e tratar da porta dos outros. Exato. É que isso é como as pessoas que não querem dar comida à porta deles aos animais errantes e vão colocar à porta do vizinho, sem regras. Aqui é igual, nós recebemos o lixo de toda a parte do Sotavento, no entanto, e às vezes até todo o Algarve, as regras deviam ser mais acompanhadas e também deveria existir algumas medidas que de alguma forma beneficiassem quem vive no território. Devia haver maior apoio, maior cuidado com as localidades existentes. Claro, porque nós vemos que a Algar os lucros, e o nosso presidente Telmo Pinto conduz quando faz aquela entrevista, não foi entrevista, quando faz aquela comunicação, aquela informação sobre os lucros, eu penso que qualquer cidadão tem que estar de acordo com aquilo que ele fez, porque uma empresa que recebe os lucros que recebe e depois existe tanto por fazer, alguma coisa não está bem. Fica aqui a crítica. No fundo, isso é uma crítica. Exato. Fica aqui a crítica do Presidente da Junta, do Presidente de Junta do Meixal. Abílio, no seu projeto, todo o seu projeto que o levou a ser Presidente de Junta e pela qual os seus fregueses votaram em si, o que é que está neste momento mais adiantado? O que é que ainda não conseguiu começar? Porque acabado não deve estar, o Abílio tem poucos meses de presidência, portanto estamos ainda numa fase de implementação. Nós vínhamos com um programa que até trago aqui, com alguma intenção daquilo que iríamos iniciar em primeira mão, ou seja, íamos priorizar aquilo que era as necessidades no momento, mas com a alteração e com o incêndio que existiu, as nossas prioridades alteraram um pouco. Hoje em dia, para nós, temos uma grande necessidade de ampliação do tal depósito. Temos que começar também a verificar a ampliação do cemitério, porque o cemitério, embora seja um local em que digamos que os habitantes do Meixal não serão muitos, mas o que é certo é que todos aqueles que vivem em Almancil, Quarteira, Lolé, São Clemente, quando é para ir para a última casinha, é para lá que eles querem, é para lá que eles pedem para ficar os familiares. Os meixialenses querem retornar ao Meixal, independentemente de irem da forma como vão. E temos normalmente essas solicitações, pessoas que não vivem lá há muitos anos, mas que nasceram lá e faziam questão, e vamos ter que fazer uma ampliação Depois, nós temos sempre, visto numa junta de freguesia, como é pequena em termos de recursos, mas nós pensamos sempre, temos esta parte, que é a parte, digamos, de necessidade imediata, mas também temos que ver a parte de promoção, e nós estamos sempre disponíveis, conforme já disse, para promover eventos, de forma a trazer gente, porque nós temos aqui 3 ou 4 setores que praticamente articulam entre si: é a habitação, é os eventos, para promover uma situação, é a escola para se manter. Tudo isto, para uma situação de manter ativa, tem que existir o amparo da outra. Vai gerando ali uma uniformidade e uma harmonia entre todos. E este primeiro ano nós também estamos a aguardar que o Código da Contratação Pública seja alterado, porque a forma como está hoje em dia, o regime simplificado é um regime que está obsoleto. É difícil contratar funcionários. Está obsoleto porque há necessidades, digamos, o pequeno empresário que vive ali e que nos socorre quando temos falta, de um momento para o outro fica tapado, fica com as margens tapadas, e não é bom para nós, não é bom porque os dinheiros ficam retidos e não se consegue ter a execução que se pretendia com a celeridade que se pretendia. Qual é a dimensão da Junta de Freguesia do Meixal a nível financeiro? Portanto, isso é público, portanto não é segredo. O orçamento da Junta de Freguesia do Meixal, anualmente, qual é o valor?
O orçamento da Junta de Freguesia do Meixal, com as transferências de competências, anda acima de 1 milhão de euros, entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil. É bom, eu lembro-me que na altura, enquanto fui presidente, o orçamento andava à volta de 250, 300 mil, mas nós temos uma área de 123 km², temos uma abrangência que temos que dar a todas, temos à volta de 30 e poucos locais. Que é muito disperso, não é? Muito disperso. Há um maior custo porque o Meixal é muito disperso. Temos ambulância, não de qualquer freguesia, junta de freguesia do Meixal, derivado às transferências de competências que se iniciaram e bem com a Câmara Municipal, tem estes recursos. Estes recursos, alguns derivam diretamente do Estado, já não passam pela Câmara, porque também houve pessoal e funcionários que passaram da Câmara para as juntas de freguesia. E aumentou também em termos de despesas correntes, porque nós temos ambulâncias, como deve calcular, o trajeto que fazemos todos os dias, as ambulâncias fazem... Ambulâncias não urgentes, transporte doente não urgente. Fazem transporte só para se deslocarem da sede de freguesia, fazem uns 200 km, mais por vezes quando circulam cá dentro, na zona do litoral. E todos os dias funcionam, todos os dias funcionam. Consultas, tratamentos, tudo isso. Neste momento temos 12 funcionários, mas queremos, o quadro já chegou a ter 15 e pretendemos colocar mais, mas até aqui temos dificuldades. 12 funcionários na Junta de Freguesia, no total. 3 administrativos, sim, e depois são, porque para além de temos também o cemitério, a nossa gestão. Temos os pequenos, como se sabe, só a freguesia do Meixal, só a sede de freguesia, o Meixal é que é abastecido com água ao domicílio. Todos os outros, digamos, montes é abastecido por furos artesianos, com meios e recursos fontenários, e que nós, Junta de Freguesia, em colaboração também com a Câmara, mantemos esse apoio e essa... os valores parecem ser muitos, mas acaba por ser pouco. Também há parte das fossas céticas, não é? Nessa parte está entregue a exploração portanto, não é a Junta de Freguesia que exerce isso diretamente. Mas temos esta parte de limpezas de caminhos, muitos caminhos, reparações com a motoniveladora, pavimentações, porque nós também gostamos de fazer coisas novas e melhorar a freguesia do Meixal. Tem bastantes pavimentações, feitas muitas pelas juntas de freguesia ao longo destes anos todos que decorreram. E torna-se, o que nós sentimos é que por vezes já não temos capacidade técnica para digamos, a dimensão começa a ser muito grande em termos de contratação pública, porque eu faço sempre o tempo de comparação, agora não consigo fazer o que fazia antes, quando vim de uma junta para a Câmara, e agora faço na Câmara para a junta. Se a Câmara não os consegue ter, como é que uma junta de freguesia consegue ter técnicos para fazer e pôr procedimentos e projetos? Mas aqui há uma questão que importa, e já que estamos a conversar, é por isso que esta conversa, a conversa como também serve, que é, toda a gente se queixa disso, mas na verdade também não vejo os políticos tentarem alterar isso. E quando digo os políticos locais, claramente, porque é eles que os afeta mais. Não há assim um movimento. Toda a gente se queixa que é difícil contratar, mas depois não vemos movimentos para alterar essa situação. Não, eu tinha conhecimento que eram feitas várias participações na AMAL, Então é falta de vontade do Estado Central em alterar isso. Eu penso que esta alteração que o Estado vai propor deve-se à pressão que os autarcas fizeram ao longo destes anos todos a nível nacional. Muito bem. Abílio, e mais o que é que a freguesia do Meixal tem para nos... Gostaria também de fazer aqui, o Meixal tem vários eventos e alguns que são notáveis e têm crescido e têm elevado e têm criado dimensão. O 1º de Maio é um evento que já vem de trás há muitos anos e que tem vindo sempre, ano após ano, a ter um aumento em termos de visitantes. Depois temos o Grupo Esportivo Meixalense, que realiza
talvez seja um dos melhores BTTs a nível do sul do país, tanto que esgotam as inscrições em 24 horas, que é o BTT do Vascão. Mas temos aqui também sentido alguma dificuldade nos parceiros, por parte do CNF, que levam sempre muito tempo e que nos obrigam a fazer alterações no percurso. Depois temos o Walking Festival, que tem sido também um sucesso, tem sido organizado em parceria com a Câmara, com a Junta, com a Associação Querer. Temos o passeio de ciclomotores, também organizado pela Grupo Esportiva Michelense. Temos um evento que este ano foi o terceiro ano e penso que tem vindo a superar ano após ano, que é o Michel Electro Festival, que é conhecido praticamente já a nível nacional e internacional, porque envolve DJs internacionais. Já estamos a trabalhar no próximo e dizer que agora no mês de agosto, 14, 15 e 16 é o Summerfest a Michel. O Michel Summerfest? Sim, que é organizado pelo Grupo Esportivo, com o apoio da Câmara e da Junta de Freguesia, como sempre. Estas duas instituições apoiam, e que vai ter o DJ Carlos Manassa no dia 14 e no dia 15 vai ter o Olavo Bilac dos Santos Pecadores e o DJ Diego Miranda. Todos nomes. Para além disso, terá outras atividades e outros nomes que irão atuar. Nós normalmente, quando fazemos estes eventos e esperamos, e a expectativa é sempre grande, temos o espaço que hoje é a área do Parque Caravanismo, que apesar de ter ficado um pouco lesada com o fogo, mas ainda tem espaço suficiente para fazerem acampamento. Tem os balneários, normalmente as pessoas vêm por noite, não ficam por lá e divertem-se nestes dias. Falou aí no Clube Desportivo do Amachial, não é? Sim. Do clube, não? O Grupo Esportivo. O Grupo Desportivo do Amachial, peço desculpa, o Grupo Desportivo do Amachial. Pelo que eu vejo, é um grupo dinâmico. O Amachial tem essa sorte ou vontade de ter pessoas no grupo desportivo que têm dinamismo nos eventos. O Grupo Esportivo penso que fará em fevereiro, ele andará nos 45 ou 46 anos. Este grupo esportivo tem sido a formação de muitos homens hoje e muitas mulheres. Eu passei por lá, tinha 14, 15 anos. Nós aprendemos a viver em associativismo, a organizar, a montar, a desmontar, a trabalhar até às tantas das horas, e isto cria-nos aqui alguma elo de ligação que faz com que, conforme vamos evoluindo na idade, vamos tendo vontade de passar para outras áreas, de forma a que possamos auxiliar a nossa freguesia, nomeadamente o Amichal. E o Esportivo tem essa dinâmica e tem tido sempre o compadrio da Junta e da Câmara Municipal de Olé, porque nota-se que o apoio tem sido um apoio bem dado. Normalmente estes apoios no interior, as associações no interior, têm sobrevivido sempre à carolice, com a carolice e a vontade e a paixão das pessoas que lutam e continuam a lutar para que não fiquem esquecidos. Muito bem. Abílio Sousa, muito mais coisas a vir para falar do Amachial. Claro. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Mais algum assunto, algum ponto que o Abílio queira deixar aqui nesta entrevista? Eu trazia aqui umas notas, mas a conversa foi fluindo e praticamente passei por cima de tudo não, temos aqui pronto, a nota seria que nós temos uma grande e uma forte expectativa que, revisando o PDM, possa permitir e a criação de uma ARU, de uma área de habilitação urbana nas sedes de freguesia do interior. Penso que já foi falado, a Câmara já falou sobre essa situação e penso que isso temos que acelerar esse processo, porque é uma mais-valia. Nota-se que é uma mais-valia em Lolé, nota-se que é uma mais-valia onde existe, em Quarteira, e também pensamos que vai ser uma mais-valia para o casco, digamos, central das zonas, das sedes de freguesia. Mais Algarve. O Algarve num clique.